toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Bom, meus queridos irmãos, nesta tarde nós já gostaríamos de começar a meditar na palavra do Senhor nosso Deus. Alguns domingos atrás, nós falamos aqui que Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Depois nós falamos que Deus é um só, Deus não é três. E aí, por conta de algumas mensagens deste programa, suscitou algumas interrogações por parte de alguns irmãos que nos ligaram, que nos enviaram mensagens pelo Facebook, questionando, no entanto, de forma sadia, de forma amigável, quando falávamos que Deus é apenas um e não três, e este Deus manifestou-se como Pai, como Filho, e como o Espírito Santo agora habitando em nós. E alguns irmãos questionaram e perguntaram, inclusive, acerca de Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós não somos teólogos, não temos nenhuma formação teológica, e tudo que dissemos aqui, queridos, é tão somente por graça e misericórdia de Deus, por divina iluminação de Deus nas Escrituras Sagradas, na sua santa palavra, pelo que nós exaltamos ao seu santo nome, glorificamos a sua santa pessoa. Pois bem, queridos, Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos diz o seguinte: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Eu li Gênesis capítulo 1, versículo 26. Nós iremos nos deter apenas na parte A do versículo que diz: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, nós encontramos neste texto, neste versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis, o próprio Deus falando de si mesmo, ele se expressando no plural, falando de si mesmo, quando ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Muitos irmãos, muitos cristãos, tomam esta passagem bíblica para tentarem, de alguma forma, fundamentar a doutrina da Trindade, dizendo que neste versículo estão aqui as três pessoas da suposta Trindade. Ou seja, o Deus Pai, que é a primeira pessoa, que estava falando com Jesus, que é o Deus Filho, a segunda pessoa, e também falando com o Deus Espírito Santo, que é a terceira pessoa, conforme determina, conforme dizem os que creem na doutrina da Trindade. Porém, queridos, em lugar nenhum o texto dá margem para tão absurda interpretação. De forma nenhuma, em nenhum lugar, em nenhum momento, o verbo no plural, façamos, que está em Gênesis 1 e 26, o qual acabamos de ler, está identificando uma trindade. Não, de forma nenhuma. Será que quando Deus diz a nossa imagem conforme a nossa semelhança, será que ele está falando com Jesus e com o Espírito Santo? Absolutamente não. Nós não encontramos margem e não encontramos escrituras para tão absurda confirmação. Até porque, queridos, o escritor de Gênesis nem conhecia tal ensinamento. Ensinamento esse que é ensinamento espúrio, oriundo da igreja de Roma. Aliás, em lugar nenhum do Velho Testamento
não encontramos qualquer vestígio de concordância bíblica, de versículos bíblicos confirmando a suposta doutrina da Santíssima Trindade. Queridos, qualquer dedução ou qualquer interpretação de que outros seres celestiais tenham tomado parte, digo melhor, na ação do homem, é completamente alheia ao capítulo 1 de Gênesis como um todo, visto que a Bíblia não pode se chocar, não pode se contradizer. Ainda assim, queridos, nós lemos em Isaías capítulo 44, versículo 6 e versículo 24, o próprio Deus afirmando, veja só, o próprio Deus afirmando que Ele é o primeiro e o último e que fora dele não há Deus. Se não, leiamos Isaías capítulo 44, versículos 6 e 24, que diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Veja só, o próprio Deus falando: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O versículo 24 ainda de Isaías 44, o Senhor diz: assim diz o Senhor teu Redentor e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Queridos, a Bíblia, como disse, não pode se chocar, não pode contradizer a si mesmo, de forma nenhuma. Não há nenhuma contradição nas Escrituras Sagradas. Leiamos ainda o que diz Isaías capítulo 45, versículos 5 e versículo 6, confirmando o que lemos em Isaías capítulo 44 e versículos 6 e 24. Vejamos o que diz Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6. O próprio Deus falando: eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Portanto, queridos, nós não temos como afirmar que lá em Gênesis 1 e 26 haviam mais outros dois deuses, no caso a segunda e a terceira pessoa da suposta trindade, juntamente com Deus, o Deus eterno, o único ser poderoso. Não há como afirmar, visto que o próprio Senhor diz em outras escrituras que fora dele não há outro Deus. Ele diz: fora de mim não há Deus. Ele diz que sozinho espraiou os céus, a terra, fora dele não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Então as pessoas que defendem o ensinamento desta suposta trindade atribuem existir mais de uma pessoa em algumas palavras que expressam pluralidade, sem ao menos olharem para o adjetivo no singular ou as regras gramaticais. Vamos ler novamente o que diz Gênesis capítulo 1 e 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja que em textos como esse, muitas pessoas acabam aderindo à ideia, criando a ideia, não sei de onde, criando a ideia de que realmente se refere a uma pluralidade de pessoas, ou seja, estão ali com Deus outras pessoas. Mas será que realmente o texto de Gênesis 1 e 26, está realmente se referindo a mais de uma pessoa? Claro que não, querido ouvinte. Se nós analisarmos com cautela o versículo seguinte, ou seja, Gênesis capítulo 1 e versículo 27, nós vamos ver que de fato Deus, o único Deus, foi o único Deus que fez o homem, que criou o homem. Leiamos o que diz Gênesis 1 e 27, o versículo seguinte. Veja só: e criou Deus, veja só o texto, e criou Deus o homem à sua imagem,
a imagem de Deus o criou. Querido, veja que o texto afirma categoricamente que foi apenas um só Deus quem criou o homem à sua imagem. O texto de Gênesis 1:27 diz: criou Deus no singular. Na verdade, amados, o Deus Todo-Poderoso usa o plural majestático, conforme nós já lemos em Gênesis capítulo 1, versículo 26, onde diz façamos, mas isso é plural majestático, onde Deus fala desta forma, referindo-se aos atributos de sua própria pessoa, de sua única pessoa, conforme está bem expresso em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz: e criou o homem à sua imagem. Não criaram deuses, mas e criou Deus o homem à sua imagem, ou seja, está no singular. Portanto, meu amado, minha amada, caro ouvinte, em nenhum momento o texto está afirmando que existe uma pluralidade de pessoas, pois não há registros bíblicos para tal afirmação, meu amado. Ora, forçar a interpretação do texto de Gênesis capítulo 1, versículo 26, para dizer que há uma pluralidade de pessoa, seria no mínimo ser neófito mediante tantas escrituras que sustentam a existência de um único Deus. Ora, além dos textos que nós já citamos, como Isaías capítulo 44, versículos 6 e versículo 24, Isaías capítulo 45, versículos 5 e 6, vejamos ainda o que está escrito ainda em Isaías no capítulo 45 e versículo 18, onde o próprio Senhor diz: porque assim, veja só, porque assim diz o Senhor, não é assim diz os senhores, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e que fez, e que, digo melhor, que a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu li Isaías capítulo 45, versículo 18. Veja o que o texto diz: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e a fez e a estabeleceu, não a criando para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Isto são palavras do próprio Deus através do profeta Isaías. Não está escrito porque assim diz os senhores que criaram os céus, os deuses que formaram a terra e que a fizeram, que a estabeleceram. Não, de forma nenhuma. Agora sejamos sinceros, meu querido. O Senhor criou, o Senhor formou. É plural ou é singular? Veja só o abismo em que muitos caem, na maioria das vezes, por não terem talvez conhecimento ou quem sabe humildade o bastante para reconhecer tais erros, seus equívocos até. Além disso, o eterno Deus ainda afirma que é o Senhor e que fora dele não há outro. Será que já não fica claro com estas escrituras o próprio Deus dizendo: fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro? Vamos repetir Isaías capítulo 44, versículo 24, que diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus e espraiei a terra. Quem estava comigo? Ele mesmo pergunta, queridos. Em outra tradução nós lemos o seguinte: eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Por favor, queridos, sejamos sinceros diante de Deus, diante das Escrituras. Você está vendo a participação de uma outra pessoa com Deus lá na criação? Deus disse no singular: eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho, veja só, estendi os céus
e espraiei a terra. Quem estava comigo? Veja só, sozinho eu estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Não existe, querido, em nenhum lugar das Escrituras um texto afirmando que havia mais alguém com Deus, criando com Ele ali no começo, de forma nenhuma. Essa mesma regra, queridos, se aplica para outro texto em que aqueles que defendem a doutrina da Trindade também costumam usar para defender esta doutrina, a doutrina das três pessoas na unidade. Eles também costumam usar Gênesis capítulo 11, versículo 7, que diz: eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Veja, realmente está no plural, mas isso não é uma pluralidade de pessoas, mas uma pluralidade da majestade de Deus. O texto de Gênesis 11 e 7 diz: desçamos e confundamos. Porém, o versículo seguinte, Gênesis capítulo 11, versículo 8, o sujeito está no singular, apontando para um único Deus, meu amado. Leiamos como está escrito o versículo seguinte, Gênesis capítulo 11, versículo 8, que diz assim: assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Gênesis 11 e 7 realmente está no plural, mas está se referindo à pluralidade majestática de Deus, ao poder de Deus, e não a pessoas. Enquanto que Gênesis 11:8 afirma que havia apenas um Senhor, porque o próprio texto diz: assim o Senhor e não assim os senhores. Veja só, querido, veja atentamente como está escrito em Gênesis 11:8: o Senhor e não os senhores os espalhou. Observe que as regras são as mesmas para Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, conforme nós já lemos. Estas regras, queridos, se mantêm intactas. Está claro que não há fundamentação bíblica para sustentar a suposta doutrina das três pessoas na unidade, ou seja, a suposta Santíssima Trindade. Ora, se toda palavra, queridos, que estivesse no plural nas Escrituras Sagradas representasse mais de uma pessoa, Daniel assim seria duas ou três pessoas. Se não, vejamos como está escrito no livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo 36. O próprio Daniel dizendo: este é o sonho, também a sua interpretação diremos. Veja só, Daniel falando no plural. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. Veja que o texto está escrito no plural. A sua interpretação diremos na presença do rei. Ora, Daniel, sendo uma única pessoa, ele conta o sonho e a interpretação do sonho para o rei Nabucodonosor, porém a sua expressão é diremos. A simplicidade do texto, queridos, nos apresenta um plural majestático e não uma pluralidade de pessoas, visto que Daniel era apenas um ser, uma pessoa, uma só pessoa, e não dois ou três seres. A mesma regra do plural majestático aplica para as expressões no plural com relação a Deus, queridos. Portanto, nós afirmamos, mais uma vez, que quando o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz: façamos, não está apresentando uma pluralidade de pessoas, mas sim a pluralidade da majestade de Deus, a plenitude da sua força, a soma dos seus poderes, os poderes manifestados por Deus. É tanto que quando analisamos todo o contexto do primeiro capítulo de Gênesis, e não apenas um só versículo isolado, como é o caso de Gênesis 1 e 26, nós vemos que as expressões do escritor de Gênesis sempre estão no singular, referindo-se apenas a um único Deus e não a três deuses.
Se nós olharmos todas as expressões no decorrer de todo o capítulo 1 de Gênesis, nós vamos ver que está escrito: criou Deus, e disse Deus, e viu Deus, e Deus chamou, e fez Deus, e Deus criou, e Deus os abençoou, enfim, sempre no singular. As Escrituras, queridos, referem-se apenas a um Deus como o Criador de todas as coisas. Para termos uma ideia desta pluralidade da majestade de Deus, permita-me fazer aqui uma comparação talvez até grosseira, mas bem simples para que possamos entender melhor. Perceba que quando eu começo o programa, eu sempre digo que estamos iniciando mais um programa Palavra Verdadeira, não é verdade? Porém, queridos, isso não significa dizer que há aqui comigo, que há mais alguém apresentando o programa comigo, visto que eu estou sozinho aqui no estúdio, meu querido. Quando digo no plural, estamos iniciando, eu estou logicamente me referindo ao poder de alcance da minha voz, ao poder de alcance que tem a minha voz, né? Ao poder de alcance das minhas palavras através das ondas sonoras, e não porque tenha mais alguém aqui comigo apresentando o programa, mas sim me referindo a uma pluralidade de poder. Ou seja, de eu falar aqui, pessoas, centenas ou até milhares de pessoas podem ouvir ao mesmo tempo, não que tenha mais alguém aqui comigo. Querido ouvinte, os que defendem o ensinamento de que Deus é três pessoas, e ao mesmo tempo essas três pessoas são um Deus, também usam o texto de Gênesis, capítulo 3 e versículo 22, quando diz: eis que o homem é como um de nós. Usam o texto de Gênesis, desçamos e confundamos. Usam também Isaías capítulo 6, versículo 8, quando diz: quem há de ir por nós. Porém, sem nenhuma lógica, meus irmãos queridos, qualquer que se diz cristão, você há de convir comigo, qualquer que se diz cristão jamais tentará afirmar aquilo que a Bíblia não diz, e muito menos se arriscará a contradizer ou a desfazer o que ela nos assegura. Além disso, meu amado, a Bíblia nos garante a sua interpretação por ela mesma. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, de modo que nenhuma nova interpretação pode derrubar os marcos que já foram estabelecidos por Cristo, e muito menos qualquer outro fundamento pode ser posto. Todo ensinamento cristão, meu amado, deve estar amparado na revelação bíblica, na interpretação da Bíblia pela própria Bíblia, porque Pedro já disse na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19 e 20, que nós temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Agora veja o que diz o versículo 20, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. As Escrituras, queridos, não é para que eu ou você fiquemos aqui cogitando o que é e o que não é. As Escrituras, ela é revelação. Por isso Cristo disse: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. A Escritura é revelação. Paulo, apóstolo dos gentios, nos afirma em sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Em Efésios 2 e 20, o mesmo Paulo também nos diz que nós estamos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a pedra da esquina, a pedra fundamental. Ora, se esse ensinamento da suposta trindade, o ensinamento de que Deus
é composto de 3 pessoas. Se esse ensinamento fosse uma doutrina bíblica, com toda certeza, queridos, tanto os profetas do Velho Testamento, quanto o nosso Senhor Jesus Cristo e os seus santos apóstolos teriam nos ensinado, teriam confirmado e deixado bem claro, bem evidente, tal ensinamento no Novo Testamento, meu amado. Porém, nem os profetas, nem Jesus e nem os apóstolos nunca, nem sequer chegaram a sugerir, a dar a entender a existência dessa tal doutrina. A mesma não passa de uma heresia criada pela Igreja de Roma, trazida por Martinho Lutero durante a Reforma Protestante. Não só por ele, mas pelos demais reformadores. É interessante saber o que diz o dicionário Aurélio a respeito dela. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, afirma que a Trindade, olha só, é o dogma da união de 3 pessoas distintas em um só Deus. Ainda diz, é uma divindade tríplice nas religiões pagãs. Por acaso o cristianismo é uma religião pagã? Absolutamente não, queridos. De fato, Trindade é isso, é o dogma da união de 3 pessoas distintas em um só Deus, onde aqueles que defendem tal doutrina dizem que Deus é 3 e esses 3 ao mesmo tempo é Deus. Portanto, o dogma da Trindade não passa de uma tríplice divindade nas religiões pagãs, queridos, criada pelo romanismo, existente em outras religiões pagãs, enfim, mas que não pode ser aceita e nem pregada pelo verdadeiro cristão. Irmãos amados, qualquer pessoa que se diz cristã e deseja servir ao Senhor fielmente, antes de aceitar qualquer doutrina, ele deve buscar nas Escrituras Sagradas a confirmação, deve buscar a evidência de que qualquer ensinamento que se diz cristão, ele deve buscar na Escritura um claro, assim diz o Senhor, e não ficar se baseando unicamente no que ouvem de alguém, inclusive aqui pelo rádio, no nosso programa. Não se baseie apenas pelo que digo aqui, pelo que pregamos aqui, mas vá buscar nas Escrituras, confira com as Escrituras. O certo é que em lugar nenhum das Escrituras nós iremos encontrar textos que afirmem que Deus se compõe de 3 pessoas distintas, primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa, como sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, 3 pessoas, ou 3 deuses, como eles dizem, e que ao mesmo tempo essas 3 pessoas, esses 3 deuses, são um Deus. De forma nenhuma nós encontraremos tal fundamento para isso nas Escrituras. Agora sim, a Bíblia nos ensina claramente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que Deus é essencialmente um e não 3. Nós poderíamos aqui citar inúmeros versículos que afirmam de forma categórica que Deus é apenas um e não 3. Deus é um apenas e não 3, como dizem alguns irmãos. Podemos citar Êxodo capítulo 8, versículo 10, Êxodo capítulo 9, versículo 14, Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deuteronômio capítulo 3, versículo 24, Deuteronômio capítulo 4, versículo 35, Deuteronômio capítulo 4, versículo 39, Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, também afirma que há um só Deus. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 15. Isaías 43, versículo 11 diz: Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isaías capítulo 44, versículo 6 afirma, queridos, que há um só Deus. Isaías capítulo 4, versículo 8. Isaías 44, versículo 24. Isaías 45, versículo 5. Isaías capítulo 45, versículo 6.
Isaías 45, versículo 14, Isaías 45, 18, 45, 21 e 22. Oséias também afirma que Deus é um só. Oséias capítulo 13, versículo 4. Joel capítulo 2, versículo 27. Aí você pode dizer, mas isso são referências no Velho Testamento. Amados, o Novo Testamento também afirma que Deus é um só. Romanos capítulo 3, Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 3, versículo 30, Paulo diz, visto que Deus é um só. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4, Paulo diz, não há outro Deus senão um só. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6 diz, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Gálatas 3:20 diz, ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Efésios capítulo 4, versículo 6 também afirma que há um só Deus. Veja o que diz. Efésios 4 e 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Tiago capítulo 2, versículo 19 está escrito, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Veja só, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também creem e estremecem. Queridos irmãos, embora tanto o Velho quanto o Novo Testamento nos ensine com clareza de que Deus é essencialmente um, vale afirmar que toda a plenitude de Deus habita corporalmente em Jesus Cristo, conforme está escrito na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 9. Presta atenção que a afirmação de Paulo está no presente. Habita e não no passado habitou. Infelizmente, alguns irmãos citam o texto de Gênesis 1 e 27 fora de contexto para tentarem, de alguma forma, provar a existência de três deuses, de três seres, de três pessoas na divindade, quando não há lógica para isso. Irmãos queridos, nós já dissemos aqui que o ensinamento bíblico ele só pode ser verdadeiro se estiver fundamentado coerentemente na palavra de Deus. Já dizem aí em muitos púlpitos que um texto fora de contexto vira pretexto, mas quando eles querem defender algumas heresias, eles ficam citando texto fora de contexto. Para eles serve. Mateus 19, 28 é um texto fora de contexto. Não há nenhum outro texto que confirme Mateus 28, 19, digo melhor. Não há nenhum outro texto que confirme Mateus 28, 19. Se você é de fato um cristão e compreende pela Bíblia Sagrada, compreende e aceita que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem, é importante também, querido, você saber, você compreender que em alguns momentos nas Escrituras, ele, Jesus, fala e age como homem, e em outros momentos ele fala e age como Deus, correto? Porém é necessário ter discernimento para fazermos distinção entre o Espírito que habitava nele, que é o próprio Deus, Deus é Espírito e habitava naquele corpo, Jesus. É necessário fazermos distinção entre o Espírito que habitava nele, que é Deus, e a carne, o corpo, que é Jesus. E não uma distinção de Deus, como se o Pai, que é Espírito, fosse uma pessoa, e Jesus, que é o Filho, fosse outra pessoa. Devemos fazer uma distinção, sim, de natureza, mas não de pessoas, visto que não há dois deuses. Isso não tem lógica à luz da Bíblia, visto que o próprio Senhor Jesus disse em João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Ele não disse eu e o Pai somos dois. Porque ele não disse eu, o Pai e o Espírito Santo.
Jesus diz: eu e o Pai somos um. Sabe por quê? Porque o Pai é o próprio Espírito Santo. Não pode haver dois espíritos na divindade. Paulo diz, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, que há um só Deus, um só Espírito. E esse Espírito é o próprio Deus, queridos. Por isso aqui Jesus, como em outras passagens bíblicas, ele se refere ao Pai, sabendo que é o próprio Espírito. Por isso ele disse: eu e o Pai somos um. Agora veja que conforme João capítulo 4 e versículo 24, e também em 2 Coríntios capítulo 3 versículo 17, Deus é Espírito. E como Espírito, queridos, Deus não tem carne e nem ossos. Verdade? Sim, é verdade. Uma vez ele apareceu para os discípulos e disse: toca aqui, Tomé, porque um Espírito não tem carne e nem tem osso. Portanto, Deus como Espírito não tem carne e nem tem ossos. Por isso, para que ele, Deus, pudesse se manifestar aos homens como Salvador e pudesse derramar o seu sangue naquela cruz, ele necessitou de habitar em um corpo, o qual ele mesmo gerou esse corpo no ventre de Maria, conforme está escrito no Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 18. Daí, queridos, tendo sido ele mesmo quem gerou aquele corpo, ele, Deus, recebeu o título de Pai, ou não é verdade? Pois todo aquele que gera recebe o título de Pai, ou não é verdade? Quando um pai, gera um filho, juntamente com sua esposa, as pessoas ficam dizendo: ó, fulano agora é pai, fulano agora é pai. Assim como todo aquele que é gerado também recebe o título de filho. Ficou entendido? Quem gera recebe o título de pai e quem é gerado recebe o título de filho. O Pai, queridos, que é o Espírito Santo, claro, gerou no ventre de Maria um corpo para habitar nele. E esse corpo, uma vez tendo sido gerado, é claro que recebeu o título de filho, queridos. Por quê? Porque foi gerado. Ou seja, o Pai que é Espírito habitou no Filho, aquele corpo. O Pai que é Espírito habitou naquele corpo, meu amado. Portanto, não há como fazer confusão. Por isso, Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Portanto, queridos, é necessário termos entendimento quando nós lermos um texto com relação a Jesus, para compreendermos se aquele texto está descrevendo Jesus em seu papel como Deus, ou como homem, ou como ambos até. Lembremos que Jesus tem dupla natureza, a natureza humana e a natureza divina, meu querido. Ele é Deus e ele é homem. É importante ainda nós atentarmos para quando lemos um texto onde existe um plural em relação a Deus, como é o caso de Gênesis 1:26 e outros textos que já lemos. É importante, quando lermos um texto onde existe um plural em relação a Deus, nós devemos vê-lo com uma pluralidade de papéis, ou uma pluralidade de relações com a humanidade, com o homem, e não como uma pluralidade de pessoas, visto que existe apenas um Deus na divindade e não três, meus amados. É interessante ainda lembrar, queridos, que os escritores do Novo Testamento absolutamente não tinham nenhum conceito sobre essa tal doutrina da suposta trindade, visto que aqueles escritores do Velho Testamento, eles tinham uma crença judaica. Eles eram estritamente monoteístas. Portanto, nós não podemos ver isso nem no Velho e nem no Novo Testamento. Até porque no Novo Testamento os escritores também vieram de uma crença judaica, a qual era estritamente monoteísta, ou seja, eles criam em um só Deus. Ora, se Deus fosse uma trindade, com certeza o apóstolo Paulo, queridos, que recebeu o Evangelho diretamente de Jesus Cristo, ressuscitado, conforme lemos em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, e que também escreveu a maior parte dos fundamentos teológicos da igreja primitiva,
Sem dúvida, Paulo teria ensinado, teria defendido esse conceito de que Deus é três. No entanto, queridos, nós não encontramos tal ensinamento nos escritos de Paulo, e nem nas demais cartas, e nem nos evangelhos, queridos. Mas aí você pode continuar teimando e questionando, e me perguntando, mas então o que dizer de Gênesis 1:26, façamos o homem? Porque nesse versículo aparece um pronome plural para Deus. Nós já explicamos aqui, porém, antes de, vamos dizer, de adoçar mais a resposta, nós temos que a Bíblia usa pronomes singulares para Deus centenas de vezes, como é o caso do capítulo 9 deste mesmo livro de Gênesis. Se atentarmos, nós veremos que Gênesis 1:27, nós já falamos sobre isso, o escritor aplica o singular para demonstrar Deus, para demonstrar como de fato Deus é uma só pessoa e não duas ou três. Leamos novamente o que diz Gênesis 1:27. Veja, e criou e não criaram. Criou e não criaram. E criou Deus o homem à sua imagem. Quando nós olhamos para a criatura à luz deste versículo, o qual é a imagem de Deus, o homem é a imagem de Deus, nós vemos que assim como Deus, o homem também tem uma única personalidade e vontade. Assim como o Deus que o criou, o homem também é uma pessoa única em toda a sua maneira, sua personalidade e sua vontade, queridos. Então, queridos, não há como querer forçar o texto e dizer que ali existem duas, três pessoas de forma nenhuma. É forçar o texto de forma brutal para querer fundamentar uma doutrina que nem os profetas, nem os reis, nem os patriarcas do Velho Testamento, e muito menos nem Jesus e nem seus santos apóstolos no Novo Testamento jamais sequer insinuaram ou sugeriram tal doutrina. Pode ser, me permita dizer, mas pode ser uma porta aberta para o inferno. Portanto, meu amado, muito cuidado, meu querido, pois acrescentar ou tirar alguma palavra das Escrituras Sagradas pode lhe trazer pragas, conforme está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículos 18 e 19. Além disso, o apóstolo Paulo ainda nos adverte que se eles mesmos, eles quem? Ele e os demais apóstolos, ele nos adverte que se eles mesmos, ou um anjo do céu, ou qualquer outra pessoa, vier nos pregar outro evangelho, além do que já está na Bíblia Sagrada, que o tal seja anátema, que o tal seja amaldiçoado. Gálatas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Que Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.